contar aqui, tá? O ator americano Ashton Kutcher revelou nessa segunda-feira que ficou sem enxergar, ouvir e andar temporariamente por causa de um tipo raro de vasculite, gente, o nome dado a um grupo de doenças que causam a inflamação dos vasos sanguíneos. Então a gente convidou o reumatologista, o Dr. Leonardo Hoff, que explica o que é esse caso aí da vasculite. Olha lá. Olá, meu nome é Leonardo Hoff, sou médico reumatologista. Eu vou esclarecer então algumas dúvidas sobre o que é vasculite. Vasculite quer dizer inflamação dos vasos, pode ser tanto artérias como veias. E vasculite, na verdade, não é uma doença em si, na verdade é um conjunto de doenças que podem causar então essas inflamações nos nossos vasos. Então a gente tem vasculites de grandes vasos, por exemplo, que pegam a artéria aorta e pode causar então aneurisma, que é aquela dilatação e ruptura então do vaso. Tem também vasculites de médio vasos, então, por exemplo, vasos do sistema nervoso central, do cérebro, do coração, pode causar então AVC, um infarto. E também vasculites que acometem os pequenos vasos, por exemplo, a pele, causando então feridas, manchas. E também outros órgãos, como os olhos, podendo causar alteração da visão, os ouvidos, então causando alteração na audição. As vasculites, elas podem ter diversas causas, geralmente são doenças autoimunes, mas também podem ser causadas por infecção, então a gente viu, né, agora na Covid, algumas bactérias também podem causar, e como eu falei para vocês, como pode pegar diversos tipos de vaso, pode dar manifestação das mais diversas, mas também é muito comum esses pacientes terem cansaço, fadiga, febre alta que não é por infecção, e no sangue mostrar uma inflamação intensa. O médico que diagnostica esse tipo de problema é o reumatologista, mas dependendo do tipo de vasculite, né, às vezes algum outro especialista pode tratar. Se for, por exemplo, só na pele a vasculite, o dermatologista às vezes diagnostica e trata. Se for principalmente no pulmão, às vezes é o pneumologista. E elas também variam muito assim, o modo como elas vão se comportar. Então elas podem ser desde vasculites que afetam só uma vez na vida e depois somem, ou às vezes pode se comportar como uma doença crônica, que a pessoa precisa de um acompanhamento, precisa usar algum medicamento para controlar a doença, porque senão ela pode voltar. E cada vez que ela volta, né, é um risco para o paciente, porque às vezes pode deixar um dano, uma sequela permanente. E recentemente o ator, o Ashton Kutcher, falou que ele sofreu desse problema, não falou o nome da vasculite em si, mas assim se especula pelos sintomas que ele descreveu que uma possibilidade seria a síndrome de Cogan, que é uma vasculite que ela afeta pessoas mais jovens, afeta os olhos, os ouvidos e pode também afetar outros órgãos, que nem ele descreveu que ele teve problema também. Mas claro que isso é só uma especulação, a gente não tem como fazer esse diagnóstico à distância, né? Sem ter acesso então ao paciente, aos exames, enfim, é uma história mais detalhada. Tá bom? Espero ter ajudado então com essas dúvidas em relação à vasculite e agradeço o convite de participar do programa. Um abraço. Obrigada, doutor. Obrigada aí pela explicação. Doutor Leonardo Hoff, eu vou deixar o Instagram dele para vocês, da Clínica Gravital, @Clínica Gravital. Tudo junto lá no Insta, vocês encontram o trabalho dele. Ele é reumatologista. Obrigada pela explicação.